E aí pessoal, tranquilo, beleza? Estão em paz? Aqui na caminhada de hoje um vídeo vai puxando o outro, uma situação vai trazendo outra. E aí nesse conceito de 1 km de conteúdo, me deu vontade de falar de um outro ponto importante. Aqui durante a caminhada é muito comum eu estar ouvindo, né, os passarinhos, em determinados pontos eles estão mais presentes. É comum a gente ver espalhado aqui no gramado vários canarinhos, né? Vários tipos de espécies de pássaros, maiores e menores, mas principalmente os canarinhos da terra, né? E toda vez que eu vejo eles soltos, livres, me dá uma alegria muito grande. Porque essa é a vida deles, eles têm que andar solto, têm que voar, têm que ter liberdade. E se a gente vive, nós que estamos de uma forma correta, vivenciando a vida, prezamos pela qualidade, pela liberdade, eu acho uma coisa mais absurda do mundo você privar um pássaro da sua liberdade e prendê-lo numa gaiola. Acho que não tem, é uma das coisas mais infelizes que o ser humano pode fazer. É você pegar um pássaro e prender numa gaiola. Você fala assim, mas eu vou cuidar dele com carinho, ele vai ficar aqui na minha varanda, ele é meu companheiro, ele canta pra mim. Eu sempre acho que ele chora por você, tá? Chora pra você, ao invés de cantar. Então, o passarinho ele é feito para estar livre. E tem em um dos meus livros, Mimimi, eu sei que você está lendo. Eu lancei esse livro em 2011 e ele está disponível na Amazon. Então, se você clicar lá, colocar no campo busca Ivan Lacerda, depois você clicar Mimimi, eu sei que você está lendo, mas basta digitar Mimimi que já vai aparecer o livro. E aí você baixa o livro, é baratinho. Você vai estar me ajudando no conteúdo, nas coisas que eu escrevo. Você vai estar, de alguma forma, tendo acesso a uma história muito legal. E esse livro conta, como base, né? Bom dia. Ele conta a história de uma garota, filha única. O pai é um propagandista de uma empresa multinacional na área de farmacêutica. E ela se sente sozinha. Talvez não tivesse tido uma educação das mais presentes, né? Sente a falta da mãe, porque não chegou a conhecer a mãe. Mas ela, em algum momento, pela percepção da vida dela, a forma como ela encara a vida, ela vê ou lê uma passagem num blog e ela passa a ser hater desse indivíduo que escreveu o texto. E esse indivíduo é um músico, um violonista, na verdade um violinista da Orquestra Sinfônica de São Paulo, da Sala São Paulo. E ela vai meio que stalkeando o cara. Isso eu tô falando de 2010, né? Quando esse tema nem era tão presente. E ao começar a stalkear, a querer saber quem é esse cara, o que ele vive, por que ele escreveu aquilo, porque mexeu muito com ela, né? E ela é uma adolescente que pode tudo, faz tudo. Ela começa a ter um contato com ele. E aí descobre que, né, através desse trabalho meio que de pesquisa, meio que de espionagem, descobre quem é o cara, o que ele faz. E ao começar a conhecer a pessoa, ao ter a presença dele ali mais, e começar a ter, de repente, ser essa pessoa, talvez o pai que ela gostasse que fosse, que ela não teve, a sensibilidade dessa pessoa, né, no toque, na música e em outras características, ela acaba se apaixonando por ele. E aí o que era ódio vira amor. O que era vontade de dar um fim no cara, de ferrar com a vida dele por aquilo que ele escreveu, em determinado momento ela entende, né, o que ele quis dizer
com aquele texto, porque o texto que ele escreveu e ele publicou era um texto relacionado ao filho dele que estava ausente, que ele não tinha contato, porque havia se separado e o filho ficou com a esposa e ele ficou ali. Então ela tomou as dores da história, mas ao conhecê-lo e entender mais profundamente do que se tratava, ela acaba se apaixonando por ele. E aí a história corre, as coisas acontecem, sugiro que você leia para você ver o transcorrer da história. Olha o que eu falei dos passarinhos. Aqui tem uma centena deles, com certeza, né? Eu só consegui pegar um ali, um grupo ali, mas pra lá tem, pra cá tá, e fica ali os bichinhos, ainda mais que cortaram grama ontem ou antes de ontem. Mas voltando à história do passarinho, em determinado momento, né, ele, por viagens que ele tem que fazer com a orquestra, né, em turnês, né, de apresentações, ele volta de uma turnê, volta com uma doença muito séria, muito grave, da qual a vida dele está ficando bem curta, ou pelo menos a perspectiva, né? Ele precisa se cuidar para poder melhorar. E ela passa a ser meio que uma tutora dele, apesar de não conseguir expressar que ela estava apaixonada por ele, que ela queria ter um relacionamento com ele, que ela se via como possível mulher dele, e ele a via como filha, a filha que ele não teve. E nesse processo, né, de identificar o que faltou na vida, né, e ela questiona esse músico, né, esse violinista, o que faltou na vida dele, o que ele gostaria que tivesse. E ele fala que, usando os termos, né, que é escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore. Essas são as missões, né, básicas de qualquer ser humano, que é o procriar. Se você não pode ter um filho, de repente adotar um filho, ter alguém que você possa ser o tutor, plantar uma árvore para manter a natureza viva e escrever um livro. Então algumas pessoas não conseguem se enxergar nesse processo de escrever ou de plantar uma árvore, que é tão simples, né, e tão prazeroso. Mas no caso dele, ele menciona essa questão do pássaro na gaiola, né, que ele passa a andar de cadeira de roda, tendo que se deslocar com dificuldade, e ele se sente um pássaro aprisionado. E que a coisa que ele abominava na vida dele era ver um passarinho preso. E aí tem uma cena que é muito linda, uma das que eu gosto mesmo de ter escrito, que é a cena onde ela junta uma galera, invade uma loja dessas de bairro, onde tem muitos passarinhos aprisionados, arquiteta um plano, e ela que só arquitetava plano para o mal, só queria ver desgraça, só queria ver coisa ruim. Ela percebe arquitetando um plano para algo muito bacana, que é libertar os pássaros. E aí ela faz isso, e de tal modo que ele, na sua cadeira de roda, ele enxerga, ele assiste essa cena e ele fica maravilhado em ver aquela revoada de pássaros. Então sempre que eu estou caminhando e eu vejo esses pássaros soltos, de alguma maneira eu me conecto a essa história, me conecto a essa cena e reverencio, contemplo e agradeço a oportunidade, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade. E é isso, pessoal. Esse vídeo rapidinho foi para falar sobre essa cena que eu sempre vejo aqui e eu gostaria de registrar. E também fazer um convite, né? Afinal, são tantos vídeos, no canal tem mais de 200 vídeos, com conteúdos mais diferenciados possíveis. A busca é para que a gente crie essa afinidade, estar mais próximo, né? Se possível, quem sabe um dia conhecê-los pessoalmente. Mas por enquanto, você pode assistir, ouvir os vídeos, eles também estão no podcast, no seu podcast preferido. Basta acessar Ivan Lacerda, que vão ter centenas de vídeos lá transformados em podcast. E o legal, você pode ler os livros do qual eu já escrevi. Já são mais de 15 livros, né? Então sempre tem uma cena de uma história de outro, uma situação de um determinado livro. Hoje eu lembrei do Mimimi, que é o livro da Milena Miranda
Esqueci o outro nome dela, mas eu sei que os seus 3 nomes, sobrenomes, formam a palavra mimimi. É que se eu lembrar eu coloco como adendo aqui no vídeo. Valeu, pessoal, um abraço, até mais. Olha só, lembrei. O nome dela é Milena Miguel. Milena era o nome da mãe, Miguel é o nome do pai e Miranda é o sobrenome. E aí ela se tornou a Mimimi. Ok? Valeu, um abraço.